Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês, né, falar um pouquinho sobre a transição planetária, né? Eu tenho estudado bastante, né, sobre os orixás e deixei até um pouquinho de lado sobre essa parte da transição planetária, porque o espírita kardecista, né, a religião, que eu não vejo como religião, vejo como caminho das religiões, fala muito, né, se apega mais nessa parte da transição planetária, mas eu vou tentar, né, passar para vocês, né, a parte dos orixás, né, e juntar, né, uma explicação entre tudo que está acontecendo. Por quê? Porque pelo espiritismo kardecista, eles vê a transição planetária, né, essa mudança de energia do planeta Terra, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então estamos passando nessa transição, né, complicada. Muitas pessoas estão sentindo, tanto fisicamente, né, como espiritualmente, né, falando, mas os orixás, as energias dos orixás vêm me apresentando essas coisas de uma forma um pouco diferente, né? E eu vou tentar aqui passar para vocês, englobar, né? Tentar de alguma forma, tentar unir uma informação na outra, né? E conforme o meu entendimento, tá, gente? Passar para vocês. O que acontece? Estamos nessa transição planetária. Eu estava vendo um vídeo, né, que Divaldo Franco, né, ele é vamos dizer assim, bambambam do espiritismo, que ele falou algumas coisas sobre essa transição planetária, só que foi retirado esse vídeo do YouTube. E eu estava vendo um vídeo de umas pessoas falando sobre esse vídeo, né? E o que acontece? Esse vídeo fala muito do nosso crescimento, né? Que é o crescimento da alma, né? Entre 2024, né, ano que vem, a 2026, Divaldo fala que ia ter muitos suicídios, né? E pouco tempo teve, né, acho que uma menina do esporte, né, que se jogou do 17º andar, se eu não me engano, na Zona Sul, né? Isso com certeza foi suicídio. Eu creio que ninguém tem um descuido tão grande de cair do 17º andar, né? E também essa pessoa que eu vi esse vídeo fala sobre meio que uma competição, né, dos universitários de medicina, e muitos, né, se desequilibraram emocionalmente, né, tiveram crises de ansiedade. Então foi uma coisa horrível. Como a gente vai ver nossos médicos do futuro, né, em um campeonato se desequilibrando de uma certa forma, poder, né, cuidar dos seus pacientes. Então é uma coisa bem complicada, né? Imagine como vai estar os médicos mais na frente se eles não tiverem um equilíbrio psicoemocional. Como eles vão cuidar, né? Ter um equilíbrio para cuidar dos seus doentes. Porque Divaldo fala também que os médicos também são, como vou dizer, pessoas, né, que veio para cuidar. Nem sempre é da alma, né, mas vem cuidar do físico, né, do corpo físico da pessoa. E isso acaba sendo um cargo, uma missão também, né? Porque isso é uma coisa muito bonita, você ali dedicar a sua vida pelo outro, né? Por mais que seja, né, remunerado, mas não deixa de ser uma pessoa, né, para estar em uma profissão dessa, tem que ser uma pessoa que ama muito o próximo, né, que se dedica bastante ao próximo, né? A caridade do cuidado, né? Porque acaba sendo, por mais que seja remunerado, uma caridade de cuidado do outro, né? E aqui o Divaldo, né, fala que nessa transição planetária, vamos começar, eu até anotei aqui porque é muita coisa, senão eu esqueço, ter o crescimento da nossa alma, né? Porque o que acontece, quando, né, essa energia que está pairando o planeta, né, que está esse crescimento, né, da alma das pessoas, mas ainda respingando muito no nosso físico, né? Porque quando a gente é adolescente, né, criança, a gente cresce, né? Vamos crescendo as articulações, a gente vai sentindo aquelas dorezinhas no corpo, né? Pelo crescimento do corpo físico, né, nosso. Só que quando as dores são da alma, quando o crescimento é da alma. Então aqui, eu botei aqui falando que tudo que está acontecendo, né, no planeta Terra, né, porque o planeta Terra é uma galáxia,
galáxia, né, gente? Desculpa. E tem vários planetas, né? Mas o planeta Terra que está, né, só a nossa morada aqui no caso, que está passando por essa regeneração, essa transição planetária. Então ele, né, tá acontecendo, tudo que está acontecendo nele no momento acaba acontecendo no nosso íntimo também, porque a gente sente a vibração, né? Por mais que algumas pessoas não se prestem atenção, não se ligam, a gente também está sentindo essa vibração do planeta. E tudo que tem acontecido com ele está afetando o nosso íntimo também, né? Aqui eu anotei aqui as coisas para eu não esquecer. O aquecimento das emoções. Vamos lá. Quantas pessoas, até a gente mesmo, né, está muito, como vou dizer, com pavio curto, né? As nossas emoções estão nos deixando chegar ao extremo. A gente está acabando ficando muito desequilibrado nas nossas emoções. Isso é uma característica que está acontecendo com o planeta Terra, né? Porque ele tem que jogar todas as emoções, toda a energia dele para fora, né? Para poder ser purificado. Então isso está respingando na gente também, né? E a gente está com um pavio muito curto, a gente as pessoas estão nos seus limites. Então tem muita gente brigando à toa, né? Matando à toa, né? Se desequilibrando emocionalmente à toa, né? Quer dizer, não é que seja à toa, né? Porque a pessoa até tem motivo, mas ela não está conseguindo, né, equilibrar essa emoção e acaba, né, agindo por impulso e fazendo besteira, porque às vezes com a emoção muito desequilibrada a gente acaba fazendo uma besteira, né? Isso também a gente tem que rever. E o furacões de pensamentos negativos. Quanta coisa negativa a gente está pensando, gente. Por isso que todas as tiragens da Padilha, ela sempre fala pra gente, a gente tem que ter equilíbrio psicoemocional, porque o pensamento gera sentimento, que gera ação, né? Quer dizer, o pensamento gera sentimento, que gera energia e que a energia cria e acaba gerando ação, né? Então a gente precisa ter mais equilíbrio nos nossos pensamentos, porque quando a gente começa a ter pensamentos negativos, né, a gente abaixa a nossa vibração energética, aí os irmãozinhos menos esclarecidos acabam, né, tendo poder, né, tendo aberturas para poder influenciar intuitivamente a gente a pensar mais negativo ainda, porque às vezes a gente vem um pensamento negativo na nossa mente, a gente pode, calma aí, não é bem dessa forma, a gente afasta aquele pensamento e começa a tentar pensar coisas boas, mas quando a gente dá vazão naquele pensamento, começa a surgir a emoção, a gente começa a baixar a guarda, e aí é na hora que os irmãos menos esclarecidos, né, eles acabam influenciando, nos intuindo mais pensamentos negativos, e a gente acaba criando uma história na cabeça e pronto, quando foi ver já foi, né? A gente às vezes já fez até a besteira sem estar na nossa razão, né? E o tremores de consciência, gente, isso também tem acontecido muito comigo, como a gente tá, né? A nossa consciência nos chama na razão, e a nossa consciência nos chama na razão é Deus falando com a gente, né? A gente tem começado a refletir mais sobre as nossas atitudes, né? Tanto com a gente mesmo como com o próximo. Isso é uma energia que também está acontecendo no planeta Terra, né? Esse furacão de pensamentos negativos é para tirar toda a energia negativa, né, do planeta Terra, e acaba vindo, né, a consciência, porque a gente o planeta Terra tendo consciência que ele tem que expulsar essa energia negativa toda dele, ele, né, acaba fazendo a gente também ter essa consciência, e a gente tendo essa consciência, a gente começa a refletir sobre as nossas atitudes. Será que aquilo dali realmente é certo? Será que eu devo fazer aquilo ali, né? E a gente tem que ter essa consciência mesmo, que essa consciência é Deus, a espiritualidade nos chamando à razão. Meu filho, não é assim. Você não tá tão certo da forma que você acha, porque a gente sempre acha que a gente está na razão, né? Mas nem sempre é assim. A gente também tem que aprender a ver o lado do outro, né? A ver a situação de todos os lados,
né? A situação tem o meu lado, a situação tem o lado do outro e a situação tem o lado de uma terceira pessoa que não está envolvida na situação. Então a gente também tem que ter, né, muito discernimento para a gente, né, ouvir essas vozes da consciência e saber o que a gente tem feito de errado, né, tanto para a gente quanto para o próximo. Resfriando a fé, gente. Nossa, isso, assim, graças a Deus, eu não... Parece que quanto mais coisas difíceis acontecem na minha vida, parece que a minha fé aumenta. Isso, né, eu posso ter certeza da minha fé, porque é uma coisa que ultimamente eu tô tendo de olhos fechados, né? Tanto em Deus quanto na minha espiritualidade amiga. Mas tem muitas pessoas resfriando na fé, gente. A gente passa por situações difíceis, né? A gente às vezes passa por problemas e a gente fica desacreditado que tem um Deus lá em cima nos guardando. E a gente não entende, a gente não põe, né, na balança, que a gente só passa pelo que a gente, né? A gente está no lugar que a gente se colocou. Então a gente tem que refletir o que eu tenho feito, né? O que eu fiz para estar nessa situação, nesse momento. A gente precisa refletir, porque de alguma forma a gente vai ter uma resposta disso, porque lá atrás a gente deve ter feito alguma coisinha que acabou nos encaminhando para esse caminho, né, difícil, esse caminho de provações, né? E a gente tem que ter consciência de não se desesperar, aceitar as dificuldades e vê-las como crescimento, aprendizado, porque quando a gente vê, né, de outra forma, a gente se desestabiliza cada vez mais e aí, ó, é só ladeira abaixo. E outra coisa também, gente, pedir ajuda. A gente não pode ter medo nem vergonha de pedir ajuda. Tem muitas pessoas que passam por coisas difíceis e preferem passar sozinhas. Por quê? Porque não tem coragem de pedir ajuda, tem vergonha, né, do outro saber que ele está com dificuldade. Gente, pelo amor de Deus, não podemos chegar a esse nível, tá? Hoje em dia, psicólogo não é de maluco. Psicólogo é coisa séria, ajuda, né? Eu já fui no psicólogo e no momento que eu fui, foi a minha salvação. Se eu não tivesse ido, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje, se eu estaria, né? Claro que teve ajuda muito do meu espiritual, eles me apoiaram muito, minha Padilha, né? Dona Sete Catá também me ajudou muito, eu sou muito grata a ela e toda a minha espiritualidade, porque na época foi aqui, né? Eu reconheci mais, não que os outros não estavam presentes, com certeza eles deveriam estar, só que eu estava muito distante. Mas ela foi uma coisa assim crucial na minha vida, né? Para me reerguer. Mas a psicóloga que eu fui na época me ajudou muito também, tá? Me ajudou bastante, né? E eu sou muito grata a Deus por ter colocado ela na minha vida. Na época, ela também, depois teve uns problemas pessoais dela, os outros até ficou falando, porque tu foi, né, com fulana de tal, porque ela tem problema com ela ajudar os outros. Gente, todo profissional tem o seu problema pessoal, né? Não quer dizer que ele não é profissional para te ajudar. Eu trabalho com banho e tosa. Não quer dizer que meus cachorros, né, não tomam banho, não cuido deles direitinho, que eu não vou cuidar do outro. Claro, é evidente que a gente tem que cuidar das nossas coisas dentro de casa, mas é aquele negócio, quando eu entro dentro do meu trabalho e fecho a porta, os meus problemas pessoais têm que ficar lá fora, né? E ali eu tenho que ser, né, da empresa, né? Me dedicar ali, ter um equilíbrio ali. E o psicólogo é isso também. Ele, quando entra ali na salinha da consulta, ele tá ali, ele esquece os problemas dele, pra tu ver, isso também é uma forma de caridade. Às vezes ele tá pior do que o consulente, mas ele esquece o problema dele e vai lá ajudar a pessoa. Indiferente se tá pagando ou não, aquilo dali também é uma forma de caridade, de você ouvir. Porque às vezes a pessoa só quer falar. E hoje em dia é muito complicado a gente conversar com as outras pessoas, né? Porque quando a gente começa a falar alguma coisa, aí o outro vai falar alguma coisa que também passou daquilo e fica tipo assim, uma disputa de quem tá sofrendo mais. Mas por isso que é muito importante no psicólogo, porque ele te ouve, né? Ele vai mostrar os pontos das coisas erradas que estão na sua vida, tá bom? E aqui, o que acontece? Só ter fé, às vezes, não é suficiente, gente, tá? A gente precisa, né, acreditar no que não vê,
mas que sente. Porque tem muitas pessoas que quer ver para crer, né? E não é assim. A gente tem certas situações na nossa vida que a gente tem que botar o pé primeiro para depois Deus e a espiritualidade botar o chão. Então, se você não tiver fé, você não faz isso, né? Então, só ter fé não é o suficiente, tem que ter coragem também, tá bom? Então, aí agora eu vou explicar essa parte toda na parte dos orixás. O que acontece em relação, né, hoje é o quarta-feira, dia do casal do Dendê, Xangô e Yansan. Até botei a lâmina deles aqui, ó, Mãe Yansan e Pai Xangô. E Yansan é a orixá que, né, tira os eguns. Ela tem o poder de dominar os eguns, de afastar, né? E Xangô é o orixá da justiça, como eu sempre venho falando aqui. Então, tem pairado uma energia muito grande ultimamente de Xangô no caminho de algumas pessoas. Porque o que acontece? Quem deve, paga, e quem merece, recebe. A gente está muito nessa energia, né? Então, a gente não pode deixar, né, situações conflituosas nos aborrecer e nos levar para o fundo do poço, porque o que acontece? Muita gente vai passar por situações difíceis, muito difíceis, gente, tá? Eu posso passar por situações difíceis também, eu não tô falando que eu tô livre disso não, porque eu não sei, né, como foi as coisas, se todas as coisas que eu faço é errado. Às vezes a gente faz coisa querendo acertar, mas a gente acaba errando, enfim. Mas vamos passar por muitas situações desastrosas, situações, né, problemáticas, mas isso é tudo fruto das sementinhas que a gente plantou lá atrás. Então, o que acontece? A gente precisa ter um olhar melhor para essas coisas e não nos desequilibrar, né? Aceitar aquilo ali como aprendizado, crescimento, e ter a racionalidade de saber que estamos colhendo o que a gente plantou, que a gente está passando por aquela dificuldade ali, porque de alguma forma a gente, né, plantou aquilo ali. Então, a melhor coisa é a gente ter racionalidade e resiliência. Não se desesperar por pior que seja a situação. Eu sei que falando assim é meio clichê, né? Porque parece que a gente tá avaliando a dor do outro. Não tô diminuindo a dor de ninguém, tá? Porque eu também passo por coisas muito problemáticas. Mas a gente saber que aquilo ali é responsabilidade nossa e não nos desesperar, porque o que acontece? Se a gente já tá passando pela situação difícil, né? Porque a gente tá colhendo o que a gente plantou e a gente não plantou sementes boas. Então a gente não vai colher frutos ruins. Se a gente se desesperar, né, essa transição planetária tá tentando afastar os eguns, os irmãos menos equilibrados que estão aqui na costa terrestre. E cada vez mais que ela dá essa sacudida de energia, né, expulsando as coisas negativas, as energias negativas, para equilibrar as energias de boas no planeta, os irmãozinhos menos esclarecidos gritam, né? Porque tem muitos zombeteiros, tem muitos quiumbas, tem muitos trevosos, irmãozinhos que estão presos na maldade mesmo. Na maldade que eu digo, na ignorância, vamos assim dizer, né? Porque é do conhecimento e da ignorância. Estão muito presos na ignorância ainda, então ainda fazem coisas muito má, né? E eles precisam estar vinculados com pessoas encarnadas para poder ter forças para ficar aqui. Porque se eles tiverem elo com as pessoas encarnadas aqui, fica mais difícil essa retirada. Então, se a gente deixar, né, a energia de Xangô, das dificuldades que a gente vai passar pelas coisas que a gente está colhendo dos plantios que a gente fez lá atrás, negativas, nos dominar, a gente entra em desequilíbrio. Aí o que acontece? Vamos estar abrindo portas, janelas, portões para esses irmãozinhos menos esclarecidos, né, ter elo com a gente, porque a gente vai estar numa vibração tão baixa que a gente, tipo assim, a gente tá aqui mais ou menos, né, modo de dizer. Eles estão muito aqui, porque eles estão muito negativos ainda. Se a gente, né, se desequilibrar, a gente vai ficar o quê? Na mesma vibração que eles. Então, eles vão ter poder, né,
vão ter, como diz, eles são muito estrategistas, né? Eles arrumam estratégias para nos manipular, para nos intuir e nos deixar com a vibração baixa, para eles poder cada vez mais ter esse elo mais forte com a gente. Aí o que acontece? Eles não são, os espíritos de luz, né, não conseguem retirar eles, né, esses espíritos menos esclarecidos, presos na costa terrestre daqui do planeta Terra. Então fica cada vez um pouco mais difícil, né, dessa regeneração, dessa transição planetária, porque nós encarnados não estamos ajudando. Então a gente tem que se apegar na energia de Yansan. Por quê? Porque Yansan é a orixá, né, guerreira, é a orixá que expulsa os eguns de perto da gente, é a orixá que tem o poder de prender os eguns, levar para os cemitérios, né, e lá se vincular às falanges dos Exus de Calunga, né, para poder encaminhar eles. E cada vez mais fazendo esse trabalho magnífico no plano espiritual para tentar encaminhá-los. Mas a gente precisa também ter esse equilíbrio e aceitação das dificuldades para a gente não criar vínculos com esses irmãos, né? Porque a energia dos orixás, eles também trabalham ligado na transição planetária, né? Para poder nos ajudar a Deus e o planeta em uma regeneração mais fácil. Só que como, né, tem muitas pessoas desequilibradas psicoemocionalmente, gente, tem muita gente, né? Esses irmãozinhos menos esclarecidos, eles estão, né, tentando nos influenciar como? No nosso mental. E o afetivo das pessoas, né, o trabalho familiar, os relacionamentos em si, na sociedade, né, eles estão muito desequilibrados. E eles estão, né, os irmãos e irmãs esclarecidos estão vendo essas partes, né, cada um com, como vou dizer, cada pessoa tem a sua fragilidade maior, né, e eles vêm ali, né, tentando se vincular ao nosso negativo. Então, se eu tô com um problema, né, e eu fico o tempo todo pensando naquele problema, pensando naquele negativo, eles vão tentar, né, me intuir a eu ver um problema assim. E cada vez eu vou ficar mais desesperada, porque o problema que era pequenininho, eu tô vendo ele maior do que eu, não sei quantas vezes. E eles vão ficar me intuindo eu a ver cada vez o problema maior. Então, a minha vibração energética vai para onde? Vai pro buraco. E eles vão começar a criar um elo comigo, e eu cada vez mais, e não vão poder se afastar. Então, a gente tem que abraçar a energia de Mãe Yansan, né? Pra gente ter essa força dessa guerreira junto com a gente e expulsar esses eguns de perto da gente. Mas também sabendo equilibrar o nosso psicoemocional, tá? Porque se a gente não adianta, né, a gente se agarrar a essa força e continuar com pensamentos depressivos, né? Pensamentos autodestrutivos, porque a gente tem mesmo pensamento de insegurança, de não ter confiança na gente. Desculpa, gente. Então, a gente precisa equilibrar o nosso psicoemocional, a gente precisa abraçar as emoções boas, né? Abraçar os sentimentos bons, tentar ser mais benevolente com os irmãozinhos à nossa volta, né? Tentar ver o outro com mais respeito. A gente tem que tentar ver as pessoas do nosso convívio diário, né? As coisas boas que eles têm. Parar de tentar ver o outro, só o defeito dele. É horrível isso. A gente fica, tipo, só dá ênfase ao defeito do outro, falando do defeito do outro, e a gente acaba não vendo a parte positiva que a pessoa tem. Então, vamos tentar parar um pouco isso, gente. Vamos tentar, né, ver o outro, né? Caçar lá dentro do outro o que ele tem de melhor. Né? E vamos começar a fazer ele entender que ele tem partes boas ali dentro também, para ele, né, dar mais confiança para as partes boas dele e as partes ruins ficar para lá. Porque se a gente, né, desculpa, gente, se a gente só vê as partes ruins do outro, vê a parte ruim do outro, a gente vai acabar abaixando a nossa vibração, faz o outro desacreditar nele e já é.
Aí a pessoa, né, se desanima, né, já está em uma situação ruim porque está passando por dificuldade, né, porque plantou coisas ruins lá, semente ruim lá atrás e agora está colhendo os frutos ruins e daí é ladeira abaixo. Então a gente precisa se agarrar a essa energia toda, tá, gente? A gente precisa confiar, a gente precisa tentar ajudar a espiritualidade de luz, né, nessa transição planetária. O quanto mais a gente, né, acreditar na gente, acreditar que somos capazes, acreditar no próximo, que o próximo também é capaz, tentar ser mais benevolente com as pessoas no nosso convívio diário, né, com as pessoas da nossa casa, né, com nossos familiares, com nossos cônjuges, né, seria bom, né, e equilibrar o nosso ori, porque o que acontece? Nosso ori é a nossa cabeça. A nossa cabeça é uma divindade, né? Também é uma divindade. Ela nos torna um rei ou nos torna um mendigo. A Padilha até falou isso num conselho diário de um dia aí, não sei se foi semana passada, né? Então precisamos ter equilíbrio, né, no nosso ori. Precisamos estar com aqui equilibrado, né, para a gente equilibrar a nossa vida, porque tudo começa aqui. Então, para você tratar aqui quando você não está bem, você chama quem? Iemanjá. Iemanjá é mãe de todas as cabeças. Peça a ela, né, no seu íntimo, nas suas orações, que ajude você a equilibrar seu ori. E se isso não der jeito, ajude, tenta procurar um psicólogo. O psicólogo é muito bom, gente. A gente tem que sim cuidar do lado espiritual, né? Eu sou a favor disso muito, né? Mas também não podemos esquecer a parte física, né? E o médico da Terra é muito bom. A gente precisa também dos médicos da Terra. E o psicólogo vai ajudar a equilibrar a cabeça, né? Uma coisa que Jesus fala também, né? Pra gente... melhor parte pra gente, né? Fazer as coisas quando a gente não tem equilíbrio, quando a gente está sem forças, né? Quando a gente está passando por situações, né, desagradáveis que nos deixa ver solução, entra no seu quarto, põe o joelho no chão e ora. Ora bastante, chora, fala ali com Deus. Porque você falando diretamente com Deus, Ele vai te ouvir. Eu creio que Ele não vem diretamente, pessoalmente te responder. Mas Ele vai enviar os espíritos de luz para te responder, os guias, né? Ele manda para nos ajudar. Mas você precisa ter fé. Quando você não vê mais solução, entra no seu quarto, ajoelha e ora. Ora bastante, ora, pede ajuda, pede proteção. Porque quando a gente está ali naquele momento de conexão com o nosso espiritual, conexão com Deus, pedindo ajuda, clamando ali com sinceridade no coração, porque isso Deus conhece no coração de cada filho dele, né? Aquela sinceridade, Ele vai te responder.